Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai desvendar um assunto super importante: a complexa rede de dados por trás do aumento global dos casos de câncer de mama. A nossa ideia aqui não é ficar só lendo manchetes, sabe? Nós vamos entender a fundo a biologia e as estatísticas para descobrir estratégias de prevenção reais e totalmente baseadas em evidências. Então, vamos mergulhar direto nisso. O nosso roteiro de hoje está dividido em 5 partes bem diretas. Primeiro, o impacto do câncer. Depois, os fatores genéticos e hormonais. Em seguida, o peso do estilo de vida moderno. Aí a gente passa para os hábitos de prevenção e, por fim, o poder da detecção precoce. Começando pela parte 1, o impacto do câncer. Vamos dar uma olhada rápida no cenário atual. 73.610. Esse é o número absurdo de novos casos estimados por ano só no Brasil, tá? Principalmente ali nas regiões Sul e Sudeste. E para colocar isso numa perspectiva global, nos Estados Unidos esses diagnósticos passam da casa dos 310 mil por ano. É literalmente o tumor mais comum entre as mulheres no mundo todo. Ou seja, é uma questão urgente de saúde pública. Mas olha só que reviravolta incrível, 90%. Apesar dessa frequência altíssima que a gente acabou de ver, quando o diagnóstico acontece logo no comecinho, a chance de cura passa dos 90%. É uma taxa de sucesso absurda. Isso muda tudo, né? O câncer de mama deixa de ser uma sentença e passa a ser uma condição super tratável, desde que a gente tenha o tempo a nosso favor. E é exatamente isso que sustenta toda a nossa conversa de hoje. E isso nos leva à parte 2, fatores genéticos e hormonais. Vamos entender as causas biológicas da coisa. Quando a gente analisa as causas, tem uma divisão que é super importante entender. De um lado, a gente tem os fatores não modificáveis, tipo a idade e sua genética. Não tem como fugir disso, certo? Mas, por outro lado, a gente tem os fatores modificáveis, e é aí que está o verdadeiro poder. Estamos falando de sedentarismo, consumo de álcool, obesidade. Entender essa diferença é quase libertador, porque te devolve o controle. A gente tem que focar naquilo que a gente consegue gerenciar na nossa vida. E já que a gente falou de genética, não dá para deixar de falar das mutações naqueles famosos genes BRCA1 e BRCA2. Entre 5 a 10% de todos os casos estão diretamente ligados a essas alterações hereditárias. Parece pouco no quadro geral, né? Mas para o indivíduo, o impacto é gigantesco. Só para você ter uma ideia, uma mutação no BRCA1 pode aumentar o risco da pessoa desenvolver a doença ao longo da vida para até 72%. É exatamente por isso que investigar o histórico da família lá na juventude é um passo absolutamente crucial. Agora, o pulo do gato é entender como a biologia do dia a dia afeta o nosso risco lá na frente. E aí entram os hormônios. O estrogênio funciona meio que como um combustível para a proliferação celular no tecido da mama. Então qualquer situação que aumente o seu tempo de exposição a esse hormônio acaba aumentando o risco. Sabe quem entra nessa conta? Ter a primeira menstruação antes dos 12 anos, entrar na menopausa só depois dos 55, não ter filhos, ou ter o primeiro filho lá depois dos 30, e até o uso prolongado de terapia de reposição hormonal sem o acompanhamento médico certinho. Basicamente, quanto mais tempo o corpo fica exposto a essas flutuações de estrogênio, maior fica a janela para o desenvolvimento de tumores. Partindo para a parte 3, o estilo de vida moderno. Quais são as mudanças de comportamento que estão literalmente reescrevendo esses dados? Os números de hoje trazem um alerta muito claro para a gente. Está rolando um aumento global constante de mais ou menos 1% ao ano nos casos em geral. Só que, e aqui que a coisa complica, quando a gente olha só para a faixa etária abaixo dos 50 anos, essa taxa pula para 1,4% ao ano. Casos em populações mais jovens, que antes eram considerados super raros, estão crescendo pra caramba, e isso está profundamente ligado às nossas mudanças de comportamento nas últimas décadas. Os vilões por trás desse salto de 1,4% não são nenhum segredo: sedentarismo e obesidade. E olha que fato curioso. A nossa gordura corporal não é só um peso ali parado no corpo. Ela funciona como uma glândula superativa que produz, adivinha? Estrogênio. Depois da menopausa, quando os ovários dão aquela desacelerada, a gordura vira a fonte principal de estrogênio, o que pode acabar alimentando esses tumores que dependem de hormônios. Se você somar isso a uma dieta sem fibras, cheia de comida ultraprocessada e carne vermelha, e ao tabagismo que começou lá na adolescência, pronto. Você criou o ambiente interno perfeito para o desenvolvimento celular anormal. Aí a gente chega numa citação tão categórica que precisa de toda a nossa atenção. É da Organização Mundial da Saúde junto com a American Cancer Society. Eles dizem o seguinte: não existe nível seguro de consumo de álcool para câncer de mama. A gente vive ouvindo por aí que uma tacinha de vinho faz bem para o coração, né? Mas quando o assunto é o tecido da mama, a ciência não deixa dúvida. Até doses bem pequenas já aumentam o risco. Para uma prevenção oncológica para valer mesmo, a recomendação hoje é simplesmente não consumir álcool.
O que nos leva a uma pergunta que sempre pega muita gente de surpresa. Homens podem ter câncer de mama? A resposta é sim, com certeza. Mais ou menos 1% de todos os casos acontecem nos homens. É raro, mas acontece, principalmente em homens acima dos 60 anos ou nos que têm a mutação no gene BRCA2 e naqueles com a síndrome de Klinefelter. Os sintomas são praticamente os mesmos. Nódulos, umas mudanças na pele, secreção no mamilo. O grande problema aí é que, como quase ninguém fala sobre isso e falta conscientização, os caras acabam recebendo o diagnóstico num estágio muito mais avançado. Então, simplesmente espalhar essa informação já salva vidas. Isso nos traz a parte 4, hábitos para a prevenção. Como reduzir esses riscos na prática? Agora que a gente tem essas evidências na mão, nosso contra-ataque é feito de estratégias que estão super sob o nosso controle. A base de tudo é o movimento, pelo menos 150 minutos de exercício moderado por semana. Isso regula o metabolismo e ajuda muito a manter o peso saudável, o que, como a gente viu, corta aquela fonte extra de estrogênio depois da menopausa. Junta isso com corte no álcool e, se for possível para a pessoa, com o baita efeito protetor que é amamentar por 6 meses ou mais. É literalmente um escudo de defesa que a gente constrói no dia a dia. Chegamos na parte 5, o poder da detecção precoce. Por que, no fim das contas, o rastreamento salva tantas vidas? Tem um dado muito forte aqui. A taxa de mortalidade por câncer de mama caiu 44% lá nos Estados Unidos desde 1989. E o que foi que causou essa queda absurda? Basicamente, o diagnóstico precoce feito pela mamografia, junto, claro, com tratamentos novos, indo de cirurgias menos invasivas até imunoterapia e terapias-alvo. O lance de descobrir a doença antes de qualquer sintoma físico aparecer muda o jogo por completo. Então, na prática, como ficam as diretrizes médicas? Elas se dividem em duas frentes. Para a galera que tem risco alto, por causa de um histórico de família muito forte, ou daquelas mutações que a gente comentou, o rastreio tem que começar cedo, tipo ali entre 25 e 30 anos, usando exames como a ressonância magnética. Agora, para quem está no risco normal, a regra de ouro é começar com as mamografias anuais a partir dos 40 anos. Mas olha, é fundamental bater um papo com o médico sobre o seu histórico para definir qual calendário é o certo para você. Para fechar nossa análise de hoje, eu quero deixar uma reflexão super importante com vocês. Sabendo que a chance de cura passa dos 90% no diagnóstico precoce, me diz, os exames de rotina estão realmente em dia por aí? O câncer de mama é sim super complexo, mas o poder de prevenção está na palma da nossa mão, nas nossas escolhas diárias e naquele check-up médico de rotina. O nosso maior aliado aqui é a atitude de agir antes. Fica o convite para colocar isso no topo da sua lista de prioridades. Um abraço e até a próxima análise.